método crítico. Vamos começar pela autoria. Quem foi o autor do livro? Você vai perceber que logo no primeiro capítulo, no versículo 1, vai dizer que a sentença é revelada ao profeta Abacuque. E ele vai dizer em primeira pessoa várias vezes no livro. O nome Abacuque só aparece 2 vezes na Bíblia, e as 2 vezes é neste próprio livro quem vai aparecer. Então a gente pode defender que a autoria é dele mesmo, por ele falar em primeira pessoa, e por ele mesmo se identificar como ele, o profeta Abacuque. Também, uma observação que eu quero deixar para você é que Lutero, ele vai defender que o nome de Abacuque significa abraço, mas abraço no sentido de que um pai abraça um filho e acolhe um filho no sentido de desespero, querendo confortar o seu filho. Esse é o significado do nome Abacuque. Ele quer abraçar o povo, ele quer trazer conforto, consolo e esperança ao povo que se encontra no momento de muito desespero. Então a gente pode defender que a autoria é de Abacuque. A data. Vamos lembrar que Abacuque ele está profetizando para Judá, o reino de Judá. O que aconteceu? O reino do norte aqui, ele havia se desfeito. Nós precisamos entender que existiam nessa época 3 grandes impérios. Primeiro, o Império Assírio, que foi quem Deus permitiu que fosse até o Reino do Norte e os levasse cativos e destruiu todo o Reino do Norte. Agora, o Reino do Sul assistiu todo esse acontecimento. A Judá estava diante, vendo tudo que Deus estava fazendo por causa da desobediência do Reino do Norte. Então, Judá está assistindo toda a cena, toda a desobediência, todo o castigo de Deus diante deles. E o que acontece é que eles vivem um ciclo em Judá, onde em alguns momentos Deus levanta um rei que é piedoso, e aí quando esse rei morre, se levanta outro que não é, que anda longe dos caminhos do Senhor, e aí o povo deixa o Senhor. Então eles estão vivendo esse ciclo, onde num momento eles estão obedecendo a Deus e clamando diante de Deus, em outro momento não. O que acontece é que por volta do ano 621, houve uma reforma religiosa através do rei Josias, que foi um homem piedoso, onde ele leu as leis no templo, onde as pessoas fizeram essa reforma religiosa, onde o povo voltou ao Senhor com choro, com pranto. Então eles se reconciliaram com Deus. Então o povo voltou para Deus. Só que diante da morte do rei Josias, o povo voltou a se rebelar contra Deus. Então, nesse mesmo período de reforma religiosa, houve um movimento político no mundo. O mundo político ali naquela situação estava mudando. O que aconteceu? Antes existia a Síria, um grande império, um império violento, cruel e dominador. Mas depois da morte do rei Josias, no ano de 612, começa a surgir um novo império, que é a Babilônia, como um grande império. A Babilônia, foi um império que veio e esmagou o Império Assírio. Foram eles que derrotaram a Síria. Porém, nesse mesmo tempo, estava surgindo um outro império. Existia o Império Egípcio. E nessa época, o que houve? Faraó, no Império Egípcio, ele saiu marchando até o norte da Síria, atravessou Judá para resistir ao avanço do Império Babilônico. Porém, aqui ocorreu a batalha que é conhecida como a Batalha de Carquemes, onde a Babilônia venceu o Egito. Então, nesse momento, Nabucodonosor era o rei na época na Babilônia. Ele aproveitou esse momento ali na Batalha de Carquemes para cercar Jerusalém. E aí nós precisamos lembrar que houveram em três tempos esse cerco, né? E depois ele vai invadir. Então, a cidade mesmo de Jerusalém, ela só vai vir a cair em 586. Pois antes a cidade ela tinha sido rodeada, ela estava cercada. E nessa situação que Deus vai levantar o profeta Abacuque para profetizar. Lembrando que
Abacuque, ele foi contemporâneo do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel e do profeta Daniel. Então, o quadro de Judá nesse momento é de muita injustiça social e muita opressão, e a gente vai ter uma referência sobre esse tempo lá em 2 Reis, capítulo 23, do versículo 31 ao 35. E também ele vai trazer um quadro de crise moral e política diante dos acontecimentos. Então, nós podemos entender que o profeta, ele pode também ter profetizado durante o reinado de Jeoaquim, que a gente vai ver que foi entre o ano 609 e 598, o rei Joaquim, que foi entre 598 a 597 a.C., e o rei Zedequias, que foi entre 597 e 586, pois possui algumas características sociopolíticas que se encaixam no quadro do livro de Abacuque. Então, pensando nisso, nós podemos ter uma data entre o ano de 609 e 586. Pensando também nisso, o profeta Naum, que foi um profeta do livro anterior de Abacuque, ele vai falar sobre um juízo contra a capital da Síria, que é Nínive, que era o império da época, e em 734 a.C., Tiglat-Pileser, ele leva parte de Israel cativo para a Síria. E em 612 a.C., o rei Nabopolassar da Babilônia vai tomar Nínive, cumprindo a profecia de Naum, que foi descrita. Então, pensando nisso, a gente pode pensar numa data entre 609 e 586 a.C. Agora, se você for pensar que foi escrito durante o período do reinado do rei Josias, que foi o rei que fez a reforma, por quê? Porque foi nesse período que houve a queda de Nínive. Foi no ano de 612. Isso vai ser descrito um pouco pelo profeta Jeremias no capítulo 7, versículo 4. Ele vai falar sobre esse período do reinado de Josias, dando a entender que o povo tinha se convertido, mas não com todo o seu coração ao Senhor. Eles tinham se convertido naquele momento, aquela cerimônia que estava acontecendo, mas não com o teu coração. Por quê? Porque no próximo reinado eles vão deixar o Senhor e voltar àquele ciclo, àquela vida de pecado. Então, se você for defender isso, você precisa entender que foi no período entre 612 e 605. O ano de 605 foi quando ocorreu a primeira deportação do povo de Judá para a Babilônia. Então, muito provavelmente foi antes disso. Então, seria esse o limite da data, 605. Porque a gente vai ver algumas descrições de Deus falando como que é esse povo babilônico durante o livro. Então, por isso, provavelmente não foi depois que a Babilônia invadiu, foi antes da invasão babilônica. Alguns vão defender que o profeta Abacuque, ele veio profetizar numa época mais cedo. Ele veio por volta do ano de 687 a.C., durante o reinado do rei Manassés. A tradição rabínica, ela defende isso porque eles acreditam em 2 Reis, do capítulo 21, 10, e 2 Crônicas 33, 10. Eles vão sustentar que os babilônicos, eles ainda não eram uma ameaça, porque em Abacuque 1, 5 a 6, ele vai ficar surpreso. Ele vai dizer, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que não crereis quando vos for contada, Pois suscito os caldeus. Então ele traz ele defende a ideia de que eles ainda não eram um império naquela época. E por isso eles vão defender essa data de 687 a.C. Como eu falei muitas datas e alguns reis para você, se você não estiver familiarizado, eu recomendo para você fazer uma linha do tempo, coloca todas essas datas, coloca tudo que eu fui falando, os reis, quem que estava naquela época, o que estava acontecendo, para você se encaixar, para você ver dentro do livro de Abacuque e conseguir defender uma ideia e uma possibilidade de data que mais cabe com aquilo que você está entendendo.